E quando nós pensamos num tema, o tema que nos veio foi justamente esse tema que é fruto da consciência de que nós somos um grãozinho de mostarda, frágeis, diante de tantas situações para as quais nós nos sentimos impotentes. Verdadeiramente, o que Jesus disse é verdade, sim, é uma realidade. A messe é grande, os operários são poucos, mas são esses poucos operários que têm derrubado Golias ao longo dos anos. É por isso que nós queremos, nessa primeira parte do nosso Kairos, olharmos para um jovem chamado Davi, e perceber na história desse jovem também a nossa história pessoal, a nossa história enquanto fraternidade e o caminho. Derrubando Golias, declarando a vitória de Deus. Existem sim situações para as quais nós não estamos preparados, situações para as quais nós nos sentimos impotentes. E o que fazer diante dessas situações? O que fazer diante de situações onde tudo já foi tentado e parece que nós não obtivemos chance, saída? O que fazer? Vamos aprender com a Sagrada Escritura. Capítulo 17, do primeiro livro de Samuel. Eu gostaria que nós pudéssemos, quem tem a Sagrada Escritura, acompanhar, porque mais do que dar receitas mágicas, nós queremos nesse Kairos proclamar a vitória do Senhor a partir da sua palavra. Capítulo 17 nos mostra uma luta épica. Uma luta épica desproporcional, porque quem acompanha aí o esporte sabe, né? Nessa categoria de luta dos MM da vida, que peso pena, se alguém tem um corpo, um porte físico, uma estatura muscular pequena, leve, deve se defrontar com um oponente que seja igual. Peso pena com peso pena, peso pesado com peso pesado. Mas muitas vezes a vida não é assim. Muitas vezes a luta é desigual. É entre alguém pequeno, de pequeno porte, que tem que enfrentar gigantes. E o que fazer quando na vida nós temos que enfrentar gigantes? É isso que nós vamos aprender. Nós encontramos Davi. Quem é Davi? Davi, no capítulo 16, no versículo 11, diz que é o filho mais novo de Jessé, ou de Isaí, como diz a tradução da Ave Maria. No versículo 12 diz que ele era louro, de belos olhos e de muito formosa aparência. No versículo 17 diz que ele era um bom músico. O versículo 18 diz que ele sabia tocar muito bem, que era valente, que falava bem, que tinha um belo rosto. O versículo 19 nos diz que Davi era pastor. No versículo 21 nos diz que Davi era escudeiro. Era um serviçal de Saul. E no finalzinho do versículo 22, diz que ele era muito simpático. Um jovem belo. Nas palavras de Saul, no capítulo 17, versículo 33, nos diz que Davi era um menino, um piá. O versículo 42 nos diz que ele era jovem, louro e de delicado aspecto. Ora, de um lado do ringue tem
um jovenzinho, com seus 16, 17 anos. Um menino que foi educado, criado para ser pastor, para ser músico. Falava bem, era falante. Por isso que quando vai levar alimento para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, ele começa a fazer comentários junto com os outros que fazem parte do exército de Israel sobre o gigante Golias. É comunicador, é simpático, de bela aparência. De fato, Michelangelo, quando faz a famosa estátua de Davi, faz ele com uma formosura que tem traços até femininos. Esse era Davi. E do outro lado do ringue, nós temos Golias. Capítulo 17, versículo 4 nos diz que Golias era um campeão, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 2,98 metros de comprimento. Um gigante de quase 3 metros de altura. Ele trazia uma armadura praticamente toda formada, composta de bronze, juntando a sua armadura, a sua lança, a sua espada e o seu dardo. O gigante Golias carregava 73 quilos. Ora, se de um lado nós temos aquele menino de rosto delicado, que passou parte da sua infância e adolescência como pastor, você tem do outro lado aquilo que Saul resumiu muito bem no capítulo 17, no versículo 33, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Mas que luta desigual! Quantas vezes também na vida não é assim? Quantas vezes na vida nós temos que enfrentar gigantes como Golias? E a pergunta que você já deve se fazer é: qual é o meu Golias? Que tamanho tem o meu Golias? Qual é o Golias que eu tenho enfrentado ao longo da minha vida? E quais são as tentativas que até hoje fiz para derrotá-lo? E parece-me que ele é imbatível. Se não bastasse isso, se não bastasse o tamanho do gigante, o aspecto do gigante, se não bastasse a sua armadura composta de bronze, sua lança, sua espada, seu dardo, seu escudeiro que ainda levava mais armas ainda à sua frente, esse gigante é ameaçador. Quase sempre nossos Golias não ficam calados. Quase sempre nossos Golias, eles nos provocam. Nos provocam, e é isso que Golias faz. Nos diz, no versículo 8, do capítulo 17, apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós os escravos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer batendo-se comigo e matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou: lanço hoje este desafio ao exército de Israel: dai-me um homem para lutarmos juntos. Ou seja, se tu és homem, eu te desafio para um combate corpo a corpo. Se por um lado você tem um gigante que insulta,
por outro lado você tem uma Israel que se borra de medo. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Meus amigos, minhas irmãs, o gigante não provoca somente uma vez e se cala. Durante 40 dias, esse gigante descia, ia para o meio do vale, de um lado o exército filisteu, do outro o exército de Israel. Ele descia, olhava para o exército de Israel e desafiava. Continua lá no versículo 23. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu, Golias de Gete, avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio, como nos dias precedentes que Davi escutou. A reação de Israel foi a mesma. Versículo 24: todo o Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Ora, se a primeira pergunta que eu vos fiz foi: qual é o teu Golias? A segunda é: que insultos você tem ouvido dele? Que provocações ao longo da tua vida você tem escutado de Golias? Quem sabe o teu Golias é o teu medo, é tua síndrome do pânico. E o teu Golias todos os dias, ele vai lá na sala da tua casa, ele entra no teu quarto, ele vai no banheiro, ele vai lá no teu ambiente de trabalho, no teu escritório, vai lá na tua fábrica, e aquele Golias diz: você é covarde, você sempre vai viver assim acuada, você nunca vai ser ninguém na vida. Quem sabe o teu Golias é aquela pessoa que você ama, que está do teu lado, mas que não corresponde ao teu amor como você gostaria, e você se sente humilhada, desprezada. Está vendo? Não adianta você fazer a comida que a pessoa gosta, não adianta você tingir o cabelo, não adianta você ir na igreja, e todos os dias você levanta, está lá esse Golias. Quem sabe esse Golias é aquela faculdade que você gostaria de fazer e não conseguiu fazer, e o teu Golias diz todos os dias: você é burra, você é burro, você não vai conseguir passar, você não vai realizar o sonho da tua vida. É isso que o nosso Golias faz. Todos os dias ele invade a nossa privacidade, e mal nós não acabamos de nos despertar, ele está lá nos provocando. Você não vai conseguir deixar a droga, você não vai conseguir deixar o álcool. O teu Golias diz: escuta, você vai ser uma pessoa instável mesmo emocionalmente, você nunca vai ter uma vida equilibrada. O teu Golias diz: mãe, pai, teu filho não tem jeito. O teu Golias diz: você nasceu para ficar sozinha, sozinho, você não vai ter ninguém. E como Israel, nós começamos também a recuar, nós começamos a ter medo do nosso Golias. Ele vai minando as nossas forças, o que nós temos de melhor, porque onde quer que a gente vá, ele está lá. Na praia, no final do ano, nas nossas férias, não nos larga. Faz a mesma coisa que Golias fez com Israel. Um gigante de meter medo, totalmente armado, bélico, que provoca: se tem um homem de verdade aí, vem, vem. E nós passamos a vida toda somente colecionando derrotas. Ora,
Uma terceira pergunta deve ser feita: e então, como se faz para derrotar Golias? Porque até hoje não tem uma batalha que eu ganhei. Me diga, padre, como se faz para parar de ser humilhado, para parar de viver com medo? Como eu faço para levantar a minha cabeça e derrotar esse maldito Golias, que não me larga, que não me deixa sequer por um segundo? Quando eu me acordo, ele está lá. Quando eu me deito também. Se já tentei de tudo, é aqui que entra a palavra de Deus. A palavra humana seria somente conselho, mas a palavra de Deus tem autoridade nessa manhã para dizer como você vai derrotar aquele que durante meses ou anos somente te humilha. Vamos ver o que foi que esse guri fez. Primeira coisa, esse guri, esse jovem tinha consciência de que ele foi chamado, escolhido por Deus. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Como batizado, você e eu, nós fazemos parte da família dos filhos de Deus. Coloca a mãozinha aqui no coração, diz: eu sou filho. Diga: eu sou filho. Levanta o dedinho, aponta para quem está do teu lado e diz: você não é órfão. Você não é órfão. Você não foi largado no mundo. Você é, diga, filho, filha. Por mais que uma mãe abandone os seus filhos, disse Deus, jamais eu te abandonaria, ó Israel. A primeira consciência que nós temos que ter diante do nosso Golias é que eu sou filho, eu sou filha, eu sou grãozinho de pó, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou miserável. Mas diz para quem está do teu lado: mas o meu pai, o meu pai, o meu pai. Diz, como é que é o teu pai? Diz, como é que é o teu pai? Diz, partilha com quem está do teu lado, como é que é o teu pai do céu? Diz, como é que ele é? Como é que é o teu pai? Fraco? Covarde? Medroso? O meu pai, tufa o peito, é o todo poderoso. Vem, Golias. Aplauda o Senhor, aplauda o teu pai. Soldado não pode ir para a guerra com medo de perder, porque vai perder. Vamos continuar, tem mais surpresa. A palavra vai nos surpreender ainda nessa manhã. A consciência que Davi tem é que ele era escolhido. No capítulo 16, versículo 1, no finalzinho diz, Deus diz a Samuel: vai, envio-te a Isaí de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Versículo 3, no final: ungirás para mim aquele que eu mandar. No versículo 12, no finalzinho, Deus diz a Samuel: vamos, unge-o, é ele. É ele, é esse jovem.
E ao longo da vida, ao longo dos dias de Davi, que vai crescer, que vai se tornar rei, que vai se tornar um valente general, Deus não retirou a graça que ele deu. Mas ele é escolhido, ele é o grande rei Davi. A carta aos Hebreus, ele diz que ele foi colocado no rol dos heróis da fé. E eu, padre, eu sou um miserável, eu não sou rei, eu não sou general, eu não sou um homem escolhido por Deus. Davi era um miserável. Davi era que nem você e que nem eu. Davi foi um adúltero, se encantou por Betseba, que era esposa de Urias, se encantou e tentou tramar de tudo contra a vida de Urias, e não conseguia, até que mandou Urias ir na frente do seu exército, para que fosse o primeiro a ser morto, para ficar com a sua esposa. A notícia chega, Urias o hitita foi morto. Davi vai e deita com Betseba, adúltero e assassino. O homem escolhido por Deus foi adúltero e assassino. Se não bastasse, desobediente, contraria a lei do Senhor, que disse que não era para recensear Israel. Davi vai, teima e faz o recenseamento. Peca por desobediência. E o que é o pecado de desobediência? Nós vamos encontrar lá no capítulo 15, ainda 1 Samuel, que diz: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição, e a desobediência é como o pecado da idolatria. Por quê? Porque quando eu desobedeço a Deus, eu me torno meu próprio Deus, e eu cometo um pecado chamado egolatria, que é aquela sensação de que sou eu que mando, sou eu que estou no comando. Adúltero, homicida, desobediente. Mas esse homem que Deus escolheu desde a sua tenra juventude, esse homem vai dizer, o capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Davi foi chamado homem do coração de Deus. Então, se você tinha um argumento de dizer, eu não sou Davi, eu não sou o herói da fé, eu não fui ungido por um profeta, diante de um Davi que foi infiel, que foi homicida e desobediente, você não tem argumento para dizer, Deus retirou a sua graça de mim, porque eu sou pecador. Mãozinha no coração, diga com mais autoridade ainda, levantando a tua cabeça, eu continuo filho, apesar dos meus pecados. Eu continuo tendo um pai, apesar dos meus erros. Deus continua me amando, independente de tudo. Ele não retira a sua graça só porque eu caí. Deus continua sendo o meu pai. Diz para quem está do teu lado, e olha, eu errei e eu erro menos que Davi, diz. Diga, eu sou fiel, eu não mato, eu sou um menino muito obediente.
Olha que maravilha, Deus vai derrotar o teu Golias, apesar dos teus erros. Aplauda o Senhor. Mas aplauda com mais força ainda. O dedinho poderoso. Isso. O dedinho é para usar para quem está do teu lado. Nunca mais diga: Deus me esqueceu. Nunca mais diga que Deus retirou a sua graça porque eu errei. Uma vez filho, filho para sempre. Eu mudo, mas o meu pai, não. Meu pai não. Agora, qual era o segredo? Qual era o segredo de Davi? Davi, depois que aprontava, Davi se arrependia. Davi se prostrava diante do Senhor, se ajoelhava. Quando Deus o castigou e matou o filho que era seu e de Betseba, Deus não castigou, não tirou a vida de Davi, mas tirou a vida do seu filho. Os nossos pecados têm consequências. Nossos erros têm, sabemos disso. Mas Davi se prostrava diante do Senhor. E fazia aquela oração que chega no coração de Deus. A oração que chega no coração de Deus é a oração da verdade. Tu sabes quem eu sou. Tu sabes do que eu sou capaz. Tu sabes que eu te amo tanto. Mas quando eu menos penso, Deus, já fiz burrada de novo. Planejei não fazer, lutei para não cair, contei de 1 até 1000 para não abrir essa boca, mas não consegui. Traí, feri, magoei, acusei. Mas tu sabes, Pai, que eu te amo. Fez isso. Poderia ter ficado só nesse erro. Lá vai desobedecer Deus. E Deus disse: ok, escolhes então. Eu vou te colocar durante 3 meses na mão dos teus inimigos. Durante 7 dias eu vou mandar um flagelo. Eu vou deixar Israel ser saqueado. Escolhe o que tu queres. Ele diz: é melhor cair na mão do Deus vivo. E durante 3 dias um flagelo dizima o seu povo. E Davi prostra o joelho e diz para Deus retirar os seus anjos e guarde a vida do seu povo. E dos lábios de Davi saiu uma das mais belas orações, que é o Salmo 50. Eu reconheço toda a minha iniquidade, porque o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Está aqui. Deus nunca tirou a sua graça de Davi. Compreendemos. Uma vez filho, filho para sempre. Você é filho, assim, limpinho. Mas o pai também te reconhece quando você está sujo. Diz que o pai avistou o filho de longe, depois que o filho vendeu tudo e gastou a sua parte da herança. O filho estava barbudo, cabeludo, trabalhava com porco, fedendo a excremento de porco, maltrapilho,
descalço, mas o pai de longe o avistou. O pai continua pai, em qualquer circunstância da tua vida, até mesmo quando você não quer ser mais filho, até quando você se rebela e diz: eu cresci, eu não preciso mais de você, para de me encher o saco, pai, agora eu sou adulto. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. O momento da vida do teu pai, do teu filho e da tua filha que você tem que ser mais pai, é quando ele não te quer mais por perto, pai. Não te quer mais por perto, mãe, e pensa que cresceu. É nessas horas que você não pode largar. Ele continua sendo teu pai até quando você não quer mais ser filho ou filha. É filho rebelde, que chuta o pau da barraca, é nervosinho. Está lá ele, em qualquer que seja a circunstância. Ok? Davi nos ensinou que a gente precisa se colocar diante do nosso Golias como filho e filha. Davi vai nos ensinar a segunda lição. Capítulo 17, versículo 34, escuta, não é conselho, pode não estar fazendo análise. A palavra de Deus está dando os passos para a vitória. Versículo 34, Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso. Davi fez memória. Segundo passo. Olha para a tua história agora. Olha para a tua história. Vai na tua história e traz aquela situação que você já viveu. Deus já interviu na tua história antes. Ontem, quando terminou a missa, veio um casal, nem sei se eles estão aqui. E eu vi aquele barrigão, né? Aí eu disse: que beleza, né? Quantos meses? E ela falou, ela disse: o senhor não está nos reconhecendo, mas a gente veio aqui pedir uma bênção, porque fazia 3 anos, não sei se eles estão aqui, que a gente queria ter um filho e não conseguia. E nós viemos pedir que o Senhor pudesse nos abençoar. E o Senhor nos abençoou, fez uma oração, colocou as mãos na minha barriga. E nós viemos agradecer a Deus, ao Senhor, porque nós estamos grávidos. E é de 2 meninas. Eu brinco dizendo que eu não sou um padre milagreiro não, mas olha, tem uma coisa que eu sou bom: fazer mulher emprenhar e fazer chover, porque não tem uma vez que eu não chego nesse Campo Mourão que não chove. Rapaz, eu vou começar a vir aqui na época de seca. Brincadeira, gente. Olha para a tua história. Deus já interviu, não foi? Deus já agiu antes, não já? Naquela situação que você nem imaginava que pudesse ter saída. Diante do teu Golias, escuta, te convence de uma verdade: ele já operou antes na minha vida, ele já agiu antes na minha vida, então ele vai agir de novo. Primeiro passo para derrotar Golias: eu sou filho. E quem luta contra Golias é o meu Pai, o Todo-Poderoso. Segundo passo: ele já agiu antes. Eu tenho testemunho para dar de que Deus já agiu antes na minha vida. Deus agiu quando eu clamei um milagre e o meu marido foi libertado do álcool.
quando eu clamei pelo meu casamento, quando eu supliquei para sair da minha solidão, quando eu entreguei para o Senhor essa situação de doença, quando eu entreguei para o Senhor o comando do meu trabalho, dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha empresa, Ele já agiu antes. Eu já recebi uma graça, eu tenho um milagre para testemunhar. Então, se Ele já agiu no meu passado, bota a mãozinha e diz: Ele vai agir também no teu presente. Se Deus, se o teu pai, diz para quem está do outro, se o teu pai já te ajudou a matar o leão e o urso, Ele também vai matar, derrotar, cortar a cabeça do teu Golias. Aí a gente vai lembrar aquela frase que o caminhoneiro gosta de mandar pintar lá atrás do caminhão: não mostre para o teu Golias, não mostre para Deus o tamanho do teu Golias, mostra para o teu Golias de 3 metros de altura o tamanho do teu pai. Então diz: go, let's go. Pode vir, Golias, pode vir quente, pode vir quente, que meu pai está fervendo. Aplauda o Senhor, você descobriu o segundo passo. Segundo passo. Segundo passo. A segunda estratégia para a vitória. Ele já agiu antes. E se Ele agiu antes, Ele vai continuar agindo. Porque você não só ouviu falar de Deus, você viu Ele agir na tua vida. Então vai continuar agindo. Amém. Terceiro e último passo. Esse eu gosto. Esse eu gosto. Esse eu gosto. Terceiro passo. Me acompanha. Me acompanha. Quem tem a Bíblia, quem não tiver, acompanha de perto agora. Capítulo 16, versículo 13. Finalzinho, diz: e a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito do Senhor estava com ele. Continua no versículo 18, lá no finalzinho. Um dos servos declarou: conheço um filho de Isaí de Belém, que sabe tocar muito bem, é valente, é forte, fala bem, tem um belo rosto, e o Senhor está com ele. Levanta o dedinho assim, segunda vez. O Senhor está com ele. Vamos continuar prescrutando a Sagrada Escritura. Presta atenção. Lá no capítulo 17 agora, versículo 26. Versículo 26. Lá no finalzinho do versículo 26. E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? Do Deus vivo. 3. Davi começa, ele tem o Senhor, o Espírito do Senhor o possui. Outros dão testemunho disso, que aquele jovem pertence ao Senhor. Davi agora começa a falar daquilo que o coração está cheio. Davi começa a falar agora daquilo que a sua vida está cheia. O Senhor está comigo, o seu Espírito me possui. Então Davi diz: quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? Começa a falar de Deus. 3, continua, versículo
36, lá no finalzinho: assim fará ele a esse filisteu incircunciso que insultou os exércitos do Deus vivo. Levanta o dedinho aí, conta comigo: 4. Pela 4ª vez aparece o nome do Senhor. Versículo 37, o Senhor acrescentou. 5, pela 5ª vez aparece Davi falando sobre aquilo que o seu coração tem e possui, que é o Senhor. Versículo 45, tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. 6, levanta 6 dedinhos aí, vai contando comigo, levanta a cabeça, levanta, conta aí. 6ª vez, continua ainda no versículo 45, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus. 7ª vez, Davi fala de Deus. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Versículo 46, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. 8, conta aí, no dedinho 8, versículo 46, no finalzinho: toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Pela 9ª vez, Davi se refere a Deus. Versículo 47, e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor, pela 10ª vez, triunfa, pois a batalha é do Senhor. Pela 11ª vez, escuta, quando o gigante apareceu, todos comentavam acerca do gigante. Todo Israel recuava à vista do homem tremendo de medo. Vede, diziam eles, versículo 24, esse homem que avança, ele vem insultar Israel. Saul também sabia quem era Golias. Ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Meu amado irmão e irmã, escuta, olha para esse miserável desse padre aqui. Para de ser especialista no teu Golias. Quem sabe tem gente que não aguenta mais te escutar só falando do teu Golias, da tua doença, da tua enfermidade, do teu marido que é isso, da tua esposa que é isso, do teu ambiente de trabalho. Tem gente que eu conheço que fez doutorado em Golias. Terceiro passo para a vitória: a boca fala daquilo que o coração está cheio. O teu coração não pode estar cheio de Golias. O teu coração não pode estar cheio somente da tua enfermidade física, psíquica, emocional, da traição, do medo. Não pode. Você tem que tomar uma decisão nesse Kairos. Enquanto Israel todo só falava do tamanho de Golias, dos músculos de Golias, da armadura de bronze de Golias, enquanto Israel só falava do tamanho da lança de Golias, do tamanho da espada de Golias, enquanto Israel só falava dos insultos de Golias, Davi só falava de Deus. Quer derrotar Golias? Começa a falar de Deus. Começa a falar de Deus. Para hoje de falar. Pega o telefone, o zap é para falar mal de alguém ou para falar da desgraça da tua vida. Pega o telefone, é para falar mal. Se encontra com a vizinha, com a amiga, com a família, para falar mal. Está sempre reclamando. Todo mundo sempre tem pena de você. Coitada, é sofredora, é isso, é aquilo. Para, basta, chega. Para de ficar apresentando para Deus o tamanho do teu Golias. Para.
de falar para Deus do tamanho do teu Golias. E começa a falar para o teu Golias o tamanho do teu pai. Quer vencer? Enche o teu coração de Deus. Enche a tua vida de Deus. Aí pode vir Golias do tamanho que vier, mas você vai para a batalha em nome do Senhor dos exércitos. Enquanto Israel via só Golias, sabe o que é que Davi via? Davi via o exército de Deus. Você não está sozinha. Não é você contra Golias. Não era só a força de Davi naquela funda. Aquela funda tinha a potência dos exércitos, do Deus dos exércitos. Toda a força do céu estava naquela pedrinha. E o gigante veio. E Davi pegou a pedrinha, colocou na sua funda e roda. E o gigante tomba. Quanto mais alto, maior a queda. Os 3 passos da vitória. Eu sou filho. Eu sou filha. Segundo passo, Deus já agiu antes. Eu já clamei uma vez e Ele me ouviu. Terceiro passo, eu não sou especialista em desgraça. Eu não sou especialista, eu não sou doutorada em desgraça. Eu sou especialista em Deus. E se por acaso não era, hoje eu tomo a decisão de falar, não do tamanho do meu Golias, mas de falar do tamanho do meu Deus. Se você já faz isso, ou se você hoje toma a decisão de só falar de Deus diante dos teus Golias, agora sim, é vitória certa. Aplauda o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aprendi, padre. Eu queria somente nos dar uma visão do céu. Segundo Reis, capítulo 6. Eu queria somente dar uma visão do céu, para dizer que a palavra de Deus não mente. Quem tiver a palavra de Deus, me acompanhe para terminar esse momento, esse primeiro momento, capítulo 6, versículo 15. Depois você vai pegar essa passagem em casa, anota aí no teu celular, ou então procura aí no teu celular essa passagem, porque ela é linda, para dizer que o padre não veio aqui somente dar aula de autoajuda. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Na manhã seguinte, o homem de Deus, Eliseu, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. E o servo de Eliseu disse: ai, meu senhor,
Que vamos fazer agora? E Eliseu responde para o seu servo: não temas, não temas. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu dizendo: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. Senhor Deus Todo-Poderoso, Adonai Sabaor, Senhor dos Exércitos, eu rogo a Ti, dá visão espiritual para o meu servo. Dá-lhe olhos espirituais para ver o que eu vejo. O Senhor abriu-lhe os olhos e o servo de Eliseu viu. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olhos espirituais para ver que você não está só diante das tuas batalhas. Tem um exército contigo. E é o clamor que eu também faço nessa manhã. Senhor, dá olhos espirituais para cada um de nós que estamos aqui. Visão espiritual. Eu não estou pedindo sonhos. Eu não estou pedindo visualizações. Senhor, abre os olhos. E tão certo como é a visão, ao olhar a realidade, esse mundo, seja também real ao te ver, ao ver o teu exército. Pronto, as armas foram dadas, a estratégia para ganhar a luta foi dada. Sou filho e independente do que eu faça, Ele vai continuar sendo meu pai. Primeira estratégia. Segunda, Ele já agiu antes, Ele vai continuar agindo agora. Terceira estratégia para a vitória. Eu só vou falar de Deus. Eu não vou mais ficar falando para todo mundo do meu câncer, da minha doença, da minha depressão, da minha vida sofrida, da pessoa que está ao meu lado. Eu vou falar de Deus. E em oração nós pedimos a graça de ver o exército, para que nunca mais nos sintamos sós. A palavra de Deus nos dá essa autoridade. E agora nós vamos transformar essa palavra em oração, com uma canção que marcou a nossa história ao longo desses 10 anos. E nós vamos cantar na certeza de que essa canção é uma verdade. E se algum mal acontecer, é porque vem algo melhor. Todas as coisas vão bem para os que amam o Senhor. Levanta. Levanta a cabeça. Peito para fora, barriga para dentro. E canta conosco assim. Todas as coisas vão bem Para os que amam o Senhor. para os que amam ao Senhor. Todas as coisas vão bem. Todas as coisas vão bem Para os que amam. para os que amam ao Senhor. E se algo mal acontecer, E se algum mal acontecer, é porque vem algo melhor. é porque tem algo melhor. Todas as coisas vão bem. Todas as coisas vão bem Para os que amam. para os que amam ao Senhor. Junto, levanta as tuas mãos.
todas as coisas vão bem para os que amam ao Senhor. Todas as coisas vão bem para os que amam ao Senhor. Diz para quem está do teu lado: e se algum mal acontecer? E se algum mal acontecer, é porque vem algo melhor. É porque vem algo melhor. Todas as coisas vão bem para os que amam ao Senhor. Diz para quem está do teu lado: qual foi o mal que aconteceu e que veio bem? Eu conheço alguém que quebrou a perna, rapaz, mas foi uma bênção, não foi, filho? Sossegou, botou a cabeça em cima do pescoço e olha o que Deus fez. Alguém que sofreu um acidente. Quem sofreu um acidente aqui já na vida, levanta a mão. Quem já foi acometido por uma doença grave, levanta a mão. Levanta a mão bem alto e diz: eu estou aqui para contar a história. Diga: eu estou aqui vivo para contar a história. Quem já passou por dificuldade no seu relacionamento conjugal, levanta a mão. Pensei que ia morrer, pensei que não fosse mais conseguir sobreviver. Diga: estou aqui, estou aqui. Quem aqui já perdeu uma pessoa amada? Quem perdeu uma pessoa amada, levanta a mão. Tive Deus. Ele foi o meu amparo, a minha força, eu estou aqui. Quem aqui fez a triste experiência de escutar do patrão: você está despedido, nós estamos com corte na empresa? Pode ser que você esteja vivendo essa realidade agora, em tempos difíceis de Brasil. Levanta a tua mão e diz: se algo mal acontecer, é porque vem algo melhor. É porque vem algo melhor. Eu sou prova disso. Então canta agora. Canta como quem tem esse testemunho para contar. Todas as coisas vão bem para os que amam ao Senhor. Todas as coisas vão bem para os que amam ao Senhor. E se algum mal acontecer, é porque vem algo melhor. Todas as coisas vão bem para os que amam ao Senhor. Aconteceu algo mal na minha vida. Há 15 anos atrás, eu estava na França e retornei para o Brasil numa crise. Vocês não sabem o que é um padre numa crise. Eu enveredei tanto pelo mundo acadêmico, como você jovem que está no mundo acadêmico, onde só escuta Deus não existe, igreja é uma porcaria, só fez o mal. E eu já estava com meu emprego, dando aula em faculdades, enfim. Eu disse: rapaz, eu vou pular fora. Não tem mais sentido para mim ser padre. E eu alimentei isso na minha vida. Eu já estava com a minha vida toda esquematizada, toda pronta. E convencido disso. Porque já não tinha mais sentido para mim. E eu escutei de um homem sábio, um sacerdote que disse: não vai embora ainda não, espera.
Vai lá para a periferia da Zona Sul, em São Paulo. Vai lá, espera. Ninguém toma nunca uma decisão quando a gente não está bem, porque nunca vai ser boa a decisão. Quando alguém tenta encontrar respostas, perdido no meio de uma floresta à noite, à medida que procura saída, se perde ainda mais. Deixa chegar ali um raio que seja, de luz, você vai conseguir ver o que está na tua frente. Eu obedeci aquela palavra. Eu não fiquei procurando saídas na escuridão. E naquela periferia, eu tive um encontro forte com aquele Deus que tinha me falado na juventude. Deixa tudo, Gilson, vem ser meu. Esse encontro se deu com jovens que estavam no tráfico, na droga, com aquele jovenzinho que eu chegando da faculdade, estava me esperando na calçada e quando viu eu mexendo lá no portão para entrar, me deu um abraço e gritava em meio a soluços e lágrimas: não me deixa usar droga, padre, não me deixa usar droga. E ali naquele ambiente, nosso Senhor restituiu o sentido do meu sacerdócio. E a coisa boa que Deus tirou daquela crise, daquele momento difícil, foram vocês, essa fraternidade, que a cada dia cresce mais. São 80 casas hoje, mais de 10 mil jovens enganjados. Só num ano, 10 mil jovens fazem resgate. Jovens que deixam tudo para servirem a Deus. Leigos, jovens que desejam testemunhar esse Deus de Davi, esse Deus que é Pai, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, como fermentos na massa, que faz a diferença, que decidiu fazer a diferença numa geração de iguais. Tudo isso foi fruto de um mal que me acometeu. Por isso é verdade sim quando a gente canta: todas as coisas vão bem para os que amam o Senhor. Minha maior alegria hoje é quando eu acordo, abro os olhos e digo: eu faço parte disso. Apesar do miserável que eu fui e que eu continuo sendo, mas Ele continua sendo o meu Pai. Eu termino essa pregação partilhando com vocês o meu testemunho de que ia ter perdido a fé um dia, e ao reencontrá-la, Deus me concedeu a graça de ser o primeiro que Ele pediu para fundar essa obra, que é obra de salvação. Então nunca mais diga que o Senhor te abandonou. E não esquece, o que tem pela frente é bem melhor. Basta você esperar e acreditar. Levanta a mãozinha e diga: eu sou filho. Eu sou filho. Deus já agiu antes. Deus já agiu antes. Vai agir hoje. Vai agir hoje. O meu coração, a minha vida está cheia de Deus. Está cheia a de partir Deus. de hoje, A partir de hoje, eu vou ser profeta, apóstolo, homem e mulher de Deus. Essa é a minha estratégia para garantir a vitória. E diz: não esqueça. E se algum mal acontecer, olha o dedinho, aponta, é porque vem algo melhor. Agora aponta para mim: veio na vida desse padre, desse mal, Deus fez um grande bem. Na tua vida vai ser a mesma coisa.